Tudo bom? Caio Vitor Barbosa aqui e vamos iniciar a gravação do segundo episódio da segunda temporada do QBBcast. Hoje vamos falar sobre alistamento eleitoral, sobre transferência de título de eleitor, até quando pode ocorrer, e também sobre filiação partidária, os prazos, janela partidária, quem pode fazer mudança de partido, quem não pode fazer a mudança de um partido político, Dr. Eduardo, Dr. Paulo, Rudimar, tudo bem vocês? Vamos falar sobre esses dois temas para explicar aos políticos o que tem que acontecer agora, principalmente até abril, até maio, para que a pessoa possa disputar as eleições do ano de 2020 em relação à questão da filiação partidária e do domicílio eleitoral. Perfeito, pessoal, vamos iniciar. Quem tiver dúvidas aí pode aproveitar o tema, o momento para tirar suas dúvidas aqui na live do Facebook e também que está no Instagram acompanhando. Esse podcast vai ao ar toda segunda-feira nas plataformas digitais do QBB Advocacia. E vamos iniciar. Olá a todos, eu sou Axon Freitas e ao meu lado está o advogado Caio Vitor Barbosa em mais um episódio do QBBcast, o seu podcast jurídico do Queiroz Barbosa e Bezerra Advocacia. Hoje nós vamos falar sobre transferência eleitoral e também sobre filiação partidária. Este é mais um episódio da segunda temporada que a gente já começou o ano com esses podcasts informativos para que você que não conhece, disponível em todas as plataformas de streaming de música e podcasts no seu smartphone e também na internet através do www.qbb.adv.br/QBBcast. Caio Vitor Barbosa, tudo bom? Olá, ouvintes do QBBcast, tudo bom? Vamos aí nessa preparação para as eleições de 2020 e aproveitar esse canal do QBBcast para instruir todos os políticos que querem disputar as eleições desse ano. Você que está ouvindo o QBBcast, tem alguma dúvida sobre esse tema que a gente vai falar agora, pode mandar para o e-mail contato@qbb.adv.br ou no nosso Instagram, nosso Facebook, QBB Advocacia. Você também pode tirar a sua dúvida, fique à vontade de interagir com a gente. Então, Caio Vitor Barbosa, hoje nós vamos falar sobre filiação partidária e transferência eleitoral, mas a gente quer começar do básico. Qualquer pessoa pode se filiar a um partido político? Isso é uma questão muito importante, Axon, porque teve uma mudança muito significativa no ano de 2019 sobre essa questão da filiação partidária. O TSE aprovou um novo sistema. Antes, as filiações eram tratadas pelo sistema Filia Web e agora o TSE aprovou o sistema Filia. E com esse novo sistema, só pode se filiar a um partido político no momento que você for se filiar, tem que estar com os direitos políticos ativos, todos regulares. Tem que ter, então, a certidão de quitação eleitoral para poder se filiar. Isso é uma inovação da resolução de 2019 do TSE para o sistema Filia e isso vai ser exigido. Então, quem for maior de idade, 18 anos, tiver a quitação eleitoral, tiver alistamento eleitoral, ou seja, tiver o título de eleitor, e tiver com a quitação eleitoral, ele vai poder se filiar. Quem não tiver essas condições não pode se filiar a um partido político. Isso é uma inovação, porque no sistema novo que foi aprovado, já tem essa exigência. No ato da filiação partidária, o político ou a pessoa que quer se filiar a um partido político já tem que estar com a quitação eleitoral. Perfeito. Esse sistema foi lançado em setembro, não é isso? Isso, finalzinho do ano passado, por volta de agosto, setembro de 2019, o novo sistema Filia. Depois dessa aprovação, desse lançamento desse sistema, teve uma alteração na legislação, que a gente pode falar também. Então, essas filiações estão sendo feitas de forma automática pelo sistema Filia do TSE. Antes, os partidos ficavam alimentando os sistemas internamente e depois consolidavam essas informações para transmitir
na segunda semana de abril e na segunda semana de outubro. Agora, essas transmissões são automáticas. O partido filia já transmite automaticamente pelo sistema filia para o TSE as informações dos filiados. O prazo já acabou, Caio? Não. Na verdade, o prazo para filiação partidária para quem quer disputar as eleições vai até dia 4 de abril. Obviamente a gente recomenda que não se deixe por último dia, se faça até por volta de 3, 2 de abril, mas vai até 4 de abril. Quem quer se filiar, quem quer disputar as eleições desse ano, ele tem que estar filiado no dia 4 de abril, porque as eleições vão ser dia 4 de outubro e a pessoa tem que estar 6 meses antes filiada a um partido político, pelo menos, né? Eu deixei tirar uma dúvida aqui. Acabamos de abrir aqui o site filia-externo.tse.jus.br. Aparece um aviso aqui: sistema temporariamente disponível, virtude do processamento de relações especiais. Quem abrir esse sistema vai... Na data de hoje, porque na verdade existem períodos que o sistema filia, ele fica fechado para novas submissão de filiação. Já era para estar de volta no ar, hoje é dia 27, já era para estar de volta no ar, mas ainda não retornou. Mas já precisa de inconsistência do site do TSE, deve estar retornando já para que o partido político volte a transmitir as relações. Mas o ponto que eu acho que a gente precisa destacar é essa questão da quitação eleitoral. Antes de fazer a filiação, é importante que o cidadão já busque a sua certidão de quitação eleitoral e, se não estiver quite, já vai regularizar a sua situação no TSE, no cartório eleitoral, para que ele possa ficar quite e poder se filiar. Perfeito. Então, como é que você pode fazer essa filiação? A gente explicou que tem um site. É simples esse sistema? Na verdade, você tem que buscar o partido político para o qual você quer se filiar. O sistema filia, quem tem acesso a transmitir as informações pelo sistema filia são os dirigentes partidários. O sistema filia gera uma senha para o órgão partidário nacional, depois o órgão partidário nacional vai gerando senhas para os dirigentes partidários estaduais e também são geradas senhas para os dirigentes partidários municipais. Tanto o órgão municipal, quanto o órgão estadual, quanto o órgão nacional podem fazer as filiações pelo sistema filia. Como é que funciona? A pessoa que quer se filiar a um partido político busca esse partido, preenche a ficha de filiação do determinado partido político, né? A gente recomenda que entregue junto com a ficha de filiação a certidão de quitação eleitoral, que é possível obter no site do TSE, e aí o partido político, quando aprovar a sua filiação partidária, ele tem que entregar um documento a quem se filiou dizendo que está aprovada a filiação partidária dele. Perfeito. Aí, Caio, depois que você faz a filiação, você tem que gerar a certidão, não é isso? Na verdade, o que acontece? Se o partido transmite aquela informação de que a pessoa se filiou ao partido político, e depois o cidadão que se filiou, ele pode entrar no site do TSE e obter uma certidão de filiação partidária. Ele vai lá no site do TSE, partidos políticos, e clica lá na certidão de filiação partidária, que ele vai poder obter essa certidão de filiação. Caio, uma outra questão: o que é que pode impedir uma pessoa de se filiar a um partido político? Principalmente essa questão de não estar com todos os direitos políticos ativos, não ter a certidão de quitação eleitoral, não estar com a certidão de quitação eleitoral. Se ele não tiver essa certidão de quitação eleitoral, ele não vai poder se filiar. No caso, ele pode ir também, para regularizar a situação, pode ir no TSE. Na verdade, nos cartórios eleitorais da sua cidade, ele vai no cartório eleitoral onde tem o título de eleitor, e ele vai poder, se por exemplo tiver faltado uma eleição sem justificar, pagar uma multa e também buscar e também regularizar a sua situação, porque ele precisa estar ativo no sistema. Caio, eu moro em outra cidade e quero me filiar a um partido político, um diretório municipal de outra cidade, para disputar nas próximas eleições deste ano. E o que é que deve ser feito? Na verdade, o que acontece? Se você mora em uma cidade que você quer disputar uma eleição em um outro município, você precisa primeiro transferir o seu domicílio eleitoral, que é a questão da transferência eleitoral que a gente está falando e vai falar hoje aqui também. Eu também preciso estar 6 meses antes
da eleição, inscrito como eleitor daquele município onde eu quero disputar a eleição. Então, se eu moro em São Paulo, mas tenho algum vínculo familiar, político, de trabalho com o município de Natal, por exemplo, eu quero transferir meu título para Natal porque eu vou disputar a eleição em Natal. Eu tenho que fazer isso até o dia 3 de abril para que eu possa fazer essa transferência para o município onde eu vou disputar a eleição. As transferências eleitorais, em geral, elas podem ocorrer a regularização, tirar o título, regularizar, fazer a inscrição eleitoral, elas podem ocorrer até 6 de maio. Mas para quem quer disputar uma eleição, ela precisa fazer essa transferência eleitoral até 4 de abril, porque ele precisa ter 6 meses de domicílio eleitoral naquele município onde ele vai disputar a eleição. No caso, se ele já for filiado a um partido político e se pedir transferência para um outro local? Aí não, na verdade o sistema filia hoje, atualmente, ele já transfere diretamente a filiação partidária dele para o outro município onde ele vai disputar a eleição. Então, ele não precisa fazer mais nenhuma mudança no sistema filia, já vai automático. Eu sou filiado a um partido, por exemplo, eu sou filiado ao PSL no município de Rio de Janeiro e vou transferir para o município de São Paulo. Automaticamente, quando eu transfiro meu domicílio eleitoral, faço a minha transferência eleitoral, a minha filiação partidária já vai para o município de São Paulo. Então, não precisa mais ninguém entrar no sistema para alterar mais nada, já vai a transferência. Até porque essa filiação com o partido, ela é nacional. Uhum. Eu não sou filiado a um partido com um município especificamente, eu sou filiado a um partido nacionalmente. O que houve foi o sistema filia, melhorou essa gestão, porque aí ele já, quando há transferência eleitoral, ele automaticamente já faz a transferência, dizendo, olha, tal cidadão que é filiado ao seu partido mudou e fez a transferência eleitoral para outra cidade, para outro município. Então, automaticamente já vai existir a transferência para esse município. Qual o passo seguinte após a filiação partidária? Na verdade, aí o partido precisa mandar a informação para o TSE por meio do sistema de filia. No caso, isso seria a relação de filiados? Isso é a relação de filiados. Porque antes, essa relação de filiados era enviada na segunda semana de abril e na segunda semana de outubro. Agora, essa relação é enviada automaticamente. Na medida em que o partido vai informando os novos filiados, elas já vão sendo transmitidas. E aí, o que o eleitor precisa ficar atento? Se o partido não enviar essa informação, ele tem como fazer um pedido judicial dizendo, olha, eu fiz a filiação e o partido não enviou a relação, porque ele vai precisar comprovar o tempo mínimo de filiação partidária quando for obter o registro de candidatura. Então, ele vai precisar, se o partido não submeter essa informação para o TSE pelo sistema filia, ter um tipo de medida judicial que ele pode fazer, pedindo para o juiz, dizendo, olha, houve uma desídia, ou seja, uma omissão do partido em enviar meu nome como filiado, ou má fé. Eu tive minha filiação partidária aprovada pelo partido, mas a pessoa responsável por enviar as informações é contrário à minha entrada no partido, e por isso, por má fé dele, não colocaram meu nome na lista. Mas eu tenho direito porque foi aprovado pelo partido. Então, nesse caso, o juiz vai deferir e aí o cartório eleitoral vai autorizar que o partido faça uma transmissão de uma lista especial, que são as pessoas que tiveram autorização de se filiar depois do prazo, porque entraram com essa ação para poder ter autorização judicial para fazer essa inscrição no período especial. No caso, se o partido acabar cometendo um erro nessa hora de mandar essa relação para o TSE, isso pode ser viável para o candidato realmente entrar na eleição filiado ao partido. Isso é uma válvula de escape que a legislação permite, justamente para que o cidadão que foi prejudicado pelo partido político, ele ajuize e tenha autorização e a justiça manda que o
o partido inclua o nome dele na relação de filiados. Certo. E a gente está vendo aqui, tem uma pergunta frequente aqui, o que acontece se o partido acabar dando duplicidade nessa filiação, nesse nome? Pronto, isso era um problema que existia muito frequente até a eleição de 2014. O que acontecia? Se existia duplicidade de informação sobre a filiação partidária, a Justiça cancelava as duas filiações, certo? Então, determinado cidadão estava automaticamente filiado ao PSB e ao PDT. Como é que ele faria? A Justiça Eleitoral cancelava as duas filiações partidárias. E isso gerava um número muito alto de problemas nos registros de candidatura. Porque como havia o cancelamento automático, o cidadão muitas vezes não chegava a tomar nem ciência dessa situação. Em 2015, houve uma alteração da legislação dizendo, se tem duplicidade de filiação partidária, cancela a mais antiga e permanece válida a última. Então o sistema hoje, inclusive o Filia, ele está programado para isso, que se tiver duplicidade de filiação, ele cancela a última filiação e mantém só, cancela a primeira, na verdade, e mantém só a última filiação. Esse sistema Filia, né, o novo sistema, será que ele vai trazer mais benefícios que o outro, por ser mais moderno? Ou ele pode... Sem dúvida. A gente sabe que tem muitos erros no outro. Muita inconsistência, principalmente em relação a essa questão de não ser automática a transmissão das informações, de existir essa demora na consolidação de dados. Esse sistema foi feito justamente para que pudesse ter mais segurança nessa informação de filiação partidária. Perfeito. Então, estamos falando aqui sobre os principais fatos da filiação partidária e também da transferência eleitoral. Se você tiver alguma dúvida, pode interagir com a gente aqui no QBBcast, nas nossas redes sociais. Caio, mais alguma dúvida frequente? Eu acho que o grande ponto que a gente poderia destacar também é a questão da transferência eleitoral, Alisson, porque, primeiro, ela pode ocorrer para o eleitor que não quer disputar a eleição até 6 de maio. 6 de maio, o cadastro eleitoral vai ser fechado, porque ele precisa fechar para saber quem são os eleitores aptos a votar em determinada eleição. Então, quem quer tirar título, quem quer fazer transferência, tem até 6 de maio para requisitar isso. O que o eleitor que quer fazer a transferência tem que levar? A Justiça Eleitoral pede que leve um comprovante de residência de pelo menos 3 meses anteriores ao pedido, para mostrar que nos últimos 3 meses ele está com domicílio naquela cidade. Só que assim, tem outras coisas. O domicílio eleitoral, ele não é só igual ao domicílio civil. Para transferir um título, não é só o cidadão que reside naquele município. Se você tem vínculo profissional, se você tem vínculo familiar, se você tem vínculo político, histórico com aquele município, você também pode requerer a transferência desse título. Então você pode apresentar outras provas de que você está requerendo aquela transferência, porque você tem esses outros tipos de vínculo com o município, tá? Porque isso vai ser gerado um processo e você vai ter a justiça vai deliberar sobre isso e você vai ter a oportunidade de dizer, olha, eu estou transferindo meu título porque eu tenho um vínculo familiar, tenho um vínculo socioafetivo, social, profissional com esse município, e você tem direito a fazer isso. Não é só com o comprovante de residência que você comprova esse pedido de transferência. Há outros meios de prova. Então você tem que fazer isso até 6 de maio. Para fazer essa transferência, ele está aqui também, né? Também tem que estar quite com a Justiça Eleitoral. Se tiver faltado alguma eleição e etc., tem que quitar, tem que pagar multa, ou se não justificou, mas também tem que estar. E também tem um outro detalhe, você só pode fazer esse pedido de transferência se você fez um pedido anterior com menos de 1 ano de transferência, você não pode fazer uma nova transferência eleitoral. A Justiça Eleitoral analisa se você fez essa transferência no último ano. Já fez um outro pedido de transferência no último ano. Se você já fez um pedido de transferência e quer fazer um outro, a Justiça Eleitoral não permite,
porque você tem que ter esse prazo mínimo de mais de um ano para fazer uma nova transferência eleitoral. Entendi. Caio, tema muito interessante, mas eu acredito que também tem uma outra dúvida também muito comum, principalmente para quem é pré-candidato no interior. No nosso estado, por exemplo, o Rio Grande do Norte tem vários municípios pequenos e alguns podem não ter nenhum diretório municipal do partido. E o que é que um pré-candidato deve fazer nesse momento de filiação se não tiver um diretório? Primeiro, ele vai precisar organizar esse diretório, até porque esse diretório vai realizar as convenções partidárias, eles vão precisar estar organizados no momento que ocorrer as convenções lá para 20 de julho. Mas, como tem esse prazo até 4 de abril, se ainda não tiver constituído e regularizado, ele pode fazer a filiação partidária no órgão estadual ou no órgão nacional. Ele pode fazer, tem essas duas opções. Se não tiver um órgão partidário municipal organizado, com senha do sistema filia, ativo e funcionando, ele pode fazer essa filiação partidária no órgão estadual ou no órgão nacional. E se for interesse dele do partido fazer um diretório municipal, ele pode fazer isso? Sim. Recomenda-se, na verdade, porque você precisa estar organizado com o partido político até 20 de julho, que é quando acontecem as convenções partidárias. Mas quanto antes você puder organizar o partido, melhor, porque você vai precisar deixar isso organizado no máximo até 20 de julho, que é quando acontecerão as convenções. Você precisa estar com esse partido regularizado, com o CNPJ, abrir as contas bancárias, apresentar a constituição do órgão partidário pelo sistema SGIP, que é o sistema de gerenciamento dos partidos políticos, e então precisa estar organizado no município e é de preferência que se organize isso até abril para que possa fazer todo esse trabalho de filiação dentro do próprio município. Isso deve ser bastante comum porque deve ter muito partido político e também tem muito município, né? Sim. E você pode consultar como está a situação do órgão partidário também no TSE. No TSE tem uma aba no site, no topo do site, colocando TSE partidos políticos. No topo do site tem um link partidos políticos e na área partidos políticos você pode clicar na área órgãos partidários. E dentro desses órgãos partidários você vai colocar partidos políticos, pode clicar em partidos políticos e depois você vai em órgãos partidários, informações partidárias, desculpe. Depois de partidos políticos você clica em informações partidárias e lá vai estar, você vai colocar módulo externo, módulo consulta pública, e nesse módulo consulta pública você vai poder acessar todos os dados, se o partido político está ativo, se não está ativo, se tem CNPJ, se não tem, quem é o presidente que está cadastrado lá, tudo isso você vai poder buscar nesse módulo, que é justamente o sistema de gerenciamento de informações partidárias do TSE, e ele gerencia todas essas informações. Então, só para recapitular, tse.jus.br, aba partidos, partidos políticos, informações partidárias e módulo externo. Aliás, módulo consulta pública. Módulo consulta pública. É isso aí, Caio. Muito obrigado pelo esclarecimento de hoje. Eu creio que foi muita valia, e você que também quer saber mais sobre esse assunto e outros assuntos, fique ligado nas nossas redes sociais. O advogado Caio Vitor, que é sócio do nosso escritório, também especialista em direito eleitoral, está sempre organizando lives, vídeos e artigos sobre o direito eleitoral, sobre as eleições deste ano. É isso, Caio? Isso. A gente está preparando uma série de conteúdos para deixar todos os nossos ouvintes, seguidores, preparados para disputar as eleições de 2020. Então, continue nos acompanhando e obrigado. É isso aí, Caio. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Até a próxima. Deixa eu aproveitar para responder aqui algumas dúvidas. Júnior, teve mudanças em questão de som? Ou só sabemos mais isso? Olha, teve uma mudança em relação a carros de som nas eleições de 2018. Eles são só permitidos a partir da eleição de 2018 para fazer comícios, carreatas, passeatas, aquelas baratinhas que existiam antes
nas eleições não serão mais permitidas. Tenho outra dúvida aqui no Instagram. Deixa eu ver se tem. Escola de Advogados, obrigado por acompanhar. Carlos Conrado Souza. Carlos Conrado, obrigado. Nesse caso, como serão os votos corridos? Ainda não entendi esse caso. Na verdade, Júnior, não tem votos corridos. Existe na eleição de vereador o voto para o vereador ou o voto de legenda. Os dois entram no cálculo para voto de legenda. Eu recomendo que você baixe a nossa planilha cálculos eleição do vereador, que lá você já pode simular a partir do número de votos de cada legenda, quantos partidos eles vão poder fazer. A planilha está disponível onde? Está disponível nas nossas redes sociais e no nosso site também.